Olá, meus ouvintes. Aqui quem fala é o AC. Hoje trago mais uma história de terror para alegrar sua terça, a terça do medo. O monstro que habita meu campo. Foi algumas semanas que os fardos de feno começaram a se afastar, lentamente para longe de casa. Toda manhã, quando eu acordava, cada um tinha se movido algumas centenas de metros de onde estavam antes. Presumi que eram crianças sem nada melhor para fazer, então ignorei. Em poucos dias, porém, os fatos começaram a se aproximar dos limites da fazenda. Eu estava cansado de todo o jogo até então e decidi movê-los de volta. Demorou uma hora tediosa para trazê-los todos de onde eles estavam para perto da casa novamente. E quando eu terminei, eu estava pronto para quebrar o pescoço de qualquer filho da puta que estava querendo me ferrar. Na manhã seguinte, encontrei todos e cada um dos meus cavalos decapitados. O cheiro foi o que me acordou. Cada um estava caído de encontro ao lado de sua tenda. Não havia sinal das suas cabeças. Passei o resto do dia limpando a bagunça e enterrando o resto dos mortais. Foi só quando eu terminei que notei que os fardos de fenos haviam retornado às suas posições do dia anterior, espalhado pelo campus. Dessa vez eu os deixei onde estavam. Naquela noite, sentei-me na minha varanda com a espingarda na mão e um bule de café na mesa ao meu lado. Eu sentei por horas, forçando meus olhos para o campo, para ver quem estava movendo meus fardos de feno. Finalmente, eu estava começando a cochilar. Eu desisti, mas quando meus olhos começaram a fechar, houve um tumulto e um farfalhar de árvores da floresta próxima. Inclinei-me para a frente, meu coração acelerado de excitação. Eu ia pegar o bastardo maldito. Eu me atrapalhei com a minha arma e me mexi na cadeira, esperando ansiosamente para quem quer que fosse se aproximasse, o bastante para emboscá-lo. Foi só quando a coisa chegou perto o suficiente para eu distinguir sua silhueta no escuro que eu congelei. A coisa que se esgueirou em meu campo, vindo da floresta próxima, não pareceu me notar sentado lá. Ele espreitou, curvado e deliberado, através do campo, com a postura de um ladrão na ponta dos pés. Se não fosse pelo fato de que deveria ter mais de 10 metros de altura. Mesmo em sua posição agachada, poderia parecer quase frágil. A magreza de seus braços e pernas e a qualidade imácea de seus peitos me lembraram um animal faminto. Ainda assim, essa coisa era inegavelmente forte, e eu assisti levantar cada fardo em seus braços com facilidade e colocando com cuidado um pouco longe, dando apenas alguns passos para cobrir a distância. De vez em quando ele se endireitava para olhar em volta para as posições dos outros fardos no campo, antes de ajustar o feno. Antes de sair, olhou para casa. Eu senti seus olhos me varrerem no escuro, mas se me viu ou não, eu não pude dizer. Então virou-se silenciosamente e voltou para o caminho, desaparecendo na escuridão da floresta. Demorei uma hora até ter coragem de me mexer. Eu entrei depois de um tempo, mas não dormi naquela noite. Foi só quando o sol nasceu que eu ousei sair na minha varanda para os campos. Os fardos de feno estavam onde ele os deixou. Estranhamente, isso não os moveu tanto quanto nos dias anteriores. Eles estavam se aproximando de algo invisível no campus. E quando eu olhei para eles, percebi que eles pareciam estar marcando alguma linha. De fato, enquanto andava pela casa, vi o círculo distinto que eles formaram comigo no centro.
No começo, eu pensei que os fardos estavam sendo afastados da casa, mas agora eu podia ver que ele estava sendo movido para algum limite. A coisa estava me mandando uma mensagem. Dormi desconfortavelmente naquela noite, e só porque estava exausto. Na manhã seguinte, os fardos não se mexeram. Eles não se mexeram pelo resto da semana. Na verdade, ele estava finalmente aonde a coisa os queria. Eu fiquei doente, tentando interpretá-los. Por que essa coisa gastaria tanta energia movendo meus fardos de feno e me ameaçaria com tanta violência? Se eu tentasse interferir, matar os meus cavalos era apenas isso? Uma ameaça? Uma ameaça inteligente? Nisso ele sabia que me assustaria e sabia que eu entenderia as implicações. Um som de um automóvel percorrendo a estrada até minha fazenda em uma manhã me deu um pouco de esperança. Estava planejando abandonar a fazenda desde que eu vi a coisa, mas eu não podia esperar partir a pé, sem me arriscar com aquela coisa lá fora. Mas se eu pudesse entrar no carro com quem quer que estivesse vindo na minha direção, eu poderia escapar antes que pudesse me impedir. Eu não sabia ou não me importava com quem era. Eu decidi que no momento em que parasse o carro, eu pularia no assento do passageiro e diria a ele para dar o fora daqui. Só que eu não tive essa chance. O carro percorreu a estrada lentamente, atravessando um terreno irregular. Eu insistia silenciosamente que se apressasse. Foi quando ele passou entre dois fardos colocados em ambos os lados da estrada que eu comecei a ouvir um ruído estrondoso da floresta. A coisa saiu de repente entre as árvores, correndo em todos os seus 4 membros terríveis e desajeitados, em direção ao carro. Dentro de algum segundo, estava lá, atacando o automóvel, como um gato predador. Dentro de alguns instantes, estava separando e descascando a estrutura de aço do veículo, trabalhando para chegar ao motorista. O homem, quem quer que fosse, gritou o tempo todo. Eu só pude ouvi-lo, mesmo com o esmagamento de metal e a quebra de vidro. Foi só quando a coisa o esmagou descuidadosamente em suas mãos que os gritos pararam. O jogou fora e se endireitou para olhar para mim mais uma vez. Na luz do sol, eu pude ver a desumanidade disso. Era composto inteiramente de algo horrível e vivo, que foi amarrado em uma aparência confusa, de forma humana. O que quer que tenha sido feito, parecia tão pólido e duro, que se não fosse pelo contorcionismo minúsculo da coisa, eu pensaria que era feito de granito. A coisa recuou de volta para a floresta, e eu fiquei parado em choque. Meus olhos vagaram para onde o carro estava parado. O motor, ainda crepitando entre os 2 fardos de feno. De repente, eu entendi. A mensagem foi clara. Eu sou essa coisa cativa e não tenho permissão para visitas. Nada pode cruzar as fronteiras que definiu. Eu estou preso aqui. Preso pelo que persegue os campos. E ele não exige nada, exceto que eu nunca saia. Ainda assim, eu não sei se posso lidar com o seu canário dessa coisa. Eu tenho pensado muito nos últimos dias, desde que eu vi esmagar o peito do homem e silenciá-lo antes que ele pudesse terminar os seus gritos. Se eu cruzasse a fronteira do fardo, provavelmente faria o mesmo comigo. Isso quebraria o meu crânio antes que eu pudesse usar minhas mãos para me proteger. Ele iria e encontraria um novo animal de estimação e provavelmente continuaria procurando até encontrar alguém que pudesse ficar sabendo que estava esperando do lado de fora, observando a qualquer hora
com seus brilhantes olhos de insetos. Muito obrigado, não esqueça de compartilhar e dar seu like.